você está ao vivo. Bom dia! Mas bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Opa, mais uma live, né? Opa, hoje é quinta-feira, né? Oi, bom dia, César. Eita! Tudo bem contigo, meu querido? Estou aqui fazendo uma live, aqui, fazer uma oração aqui pra gente, né? A gente precisa, né? Precisamos estar sempre em oração, buscando Deus, né? Sem Ele nada podeis fazer, né? Então, precisamos ir com Ele. Ontem, dando continuidade, né? Mas ontem eu falei, fiz um comentário sobre Jeremias, capítulo 16, versículo 17, né? Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, né? E ninguém se esconde diante de mim. Hoje eu vou ler sobre Jeremias também, mas não o capítulo 16, mas o capítulo 17, que vai lá no versículo 9, né? Interessante também esse versículo. Aliás, tem 3 versículos que eu acho muito importante, né? Com relação à onipresença, onisciência de Deus, né? O que eu li ontem foi sobre a onipresença, hoje é onisciência, né? Deus sabe todas as coisas. E depois tem também outro versículo que eu vou ler amanhã, sexta-feira, feriado, às 10h30 da manhã. Ô, pastor Donato, Pai do Senhor, meu querido, como é que está? Tudo bem? Estamos aí. Então hoje eu vou, né, comentar aqui um pouquinho do versículo 9. Ok? Estou mandando aqui uns aviãozinhos para as pessoas, né, os entes queridos, as pessoas, né, rapidinho, né, para poder. De qualquer forma, essa live ela fica no, é, no Instagram, né? Fica guardada, né? A gente pode depois compartilhar com alguém sentindo o coração e te manda abraço, né? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Deixa eu ver aqui, Lucas, meu pai. Opa, tem muita gente, né? Isso aí, muita gente. Opa, eu não vou fazer muito, porque aqui tem muita gente, se eu ficar correndo aqui eu vou ficar o dia inteiro só fazendo enviando aviãozinho, né? Então eu vou colocar só alguns aqui, os primeiros que geralmente eu ponho, tipo assim, os 20 primeiros, né? E aí, Deus abençoa que chegue, né? A oração chegue a quem esteja precisando, né? Amém, queridos? Então vamos lá então? Deixa eu concluir aqui, tá bom. Tá bom. Vamos lá então. Ó, capítulo 17. Eu falei a data de hoje não, né? Ô, pastor Fernando, a paz do Senhor, meu querido. Como é que tá, Matão? É isso aí, meu querido. Hoje é dia 20 de abril de 2023. Amém? Então vamos lá. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Né? Dando continuidade. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Poxa, por isso que o nosso coração tem que estar sempre de grau, né? Sempre de olho, ó. O pessoal faz assim, não sei como é que é direito, mas assim, né? A gente tem que estar de olho. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha a pergunta que é feita. Quem o conhecerá? Às vezes a gente acha que conhece o nosso coração o suficiente, né? No entanto, é engano, né? É engano. Às vezes a gente não conhece, não. E principalmente quando você passa por alguma situação de impacto, né? E algo assim que mexe com a estrutura do ser humano, vamos dizer assim, né? E aí você vê realmente como é que está seu coração. Tipo assim, vamos dar o exemplo da mentira, né? Eu prego, não pode mentir, porque pai da mentira, pará. Que negócio tudo que nós já sabemos. Porém, embora contudo, todavia, de repente tem uma situação que te pega às vezes de surpresa, alguém te faz uma pergunta ou fala alguma coisa, e você, às vezes, sem pensar, escapa. Né? Escapa a mentira. Oh, não, mas. Não, peraí, não. Vou assumir a responsabilidade. Fez, não fez, não fez. Não é, não é. Sim, sim, não, não. Então, se você fez, assume. Não mente. Né? Então, esse é uma questão que muitas vezes a gente balança. Só um exemplo, né? Existem outras questões.
né? Então, o coração da gente é enganoso, né? Eu tenho comigo assim, quando eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa que o Espírito Santo não se agrada, o Espírito Santo vem no meu coração e fala, olha, filho, na hora eu já fico até com aquele sentimento, ai, Senhor, eu fiz alguma coisa que não foi bom, né? Me perdoa, Senhor, deixa eu corrigir isso aqui. Mas o Espírito Santo fala com a gente. Então, o que que acontece? Às vezes a gente fala coisas que não faria, não faz, né? E às vezes numa situação de impacto a gente acaba cometendo, acaba falhando, acaba fazendo, e é a hora que o Espírito Santo fala na hora. Eu acho bom que comigo, por exemplo, o Espírito Santo é imediato. Se eu fiz uma coisa errada, ele já fala, filho. Deus fala, filho, não é essa a direção, não é esse caminho, não é isso que deve falar, não é isso que deve pensar, né? Enfim, vai, né? E Deus vai falando e a gente vai se corrigindo. Por isso que é bom a gente estar assim, buscando sempre em Deus a presença dele, buscar ter um coração sensível à sua voz, para poder ouvir realmente o que Deus tem para falar para a gente, para evitar a gente cometer erros. Né? Se você tem um coração sensível, a hora que você fizer, automaticamente o Espírito Santo já fala que não se agradou, que não é bom, que não é certo, você já vai lá e se corrige. Mas por que eu digo isso? Porque a gente tem um coração enganoso. Às vezes a gente acha que não, isso aí eu nunca vou fazer, de jeito nenhum. Jamais eu farei uma coisa dessa. Nunca. Aí de repente numa hora de impacto você vai e faz. Aí vem aquela tristeza, né? Eu lembro até de Pedro, quando Pedro ficou triste. Mas vem aquela tristeza na gente, fala assim, poxa, logo eu conheço a palavra, sei isso e aquilo, tá. Como é que eu posso cometer uma coisa dessa? Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Misericórdia. Ô Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Não é verdade? Então existem situações que às vezes podem nos causar algum impacto. E aí a gente acaba descobrindo que enganoso é o coração, né? Então a gente às vezes a gente acredita uma coisa, mas o nosso coração às vezes nos engana. Então a gente tem que ficar sempre vigilante, né? Vigiar e orar. Aqui eu não falo orar e vigiar, falo vigiar e orar. Vigia primeiro e ora. Fica mais fácil você, por exemplo, pedir perdão a Deus pelos pensamentos ou algo que vem na sua mente do que pedir perdão pelo que foi feito, praticado, executado. Né? Então vamos continuar aqui o versículo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então ele está dizendo que eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus conhece teu coração de forma total. A gente conhece de uma forma assim, não total. Vamos dizer assim? Não total, porque a gente pode se enganar. Então ele falou assim, eu conheço, né? O Senhor falou assim, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então, Senhor, não é só o coração, mas também os pensamentos? Sim, os pensamentos. Por isso que existe uma batalha, às vezes, aqui, ó. Entre o certo e o errado, em fazer e não fazer, orar, esperar em Deus ou não. Que às vezes você ora, pede em Deus, teu pensamento está lá, não vou pedir para Deus. Teu coração fala, pede para Deus. Aí você pede para Deus, mas não espera nem Deus realizar, já vai direto e já resolve o que tem que resolver, né? Às vezes nem esperou uma resposta, uma confirmação. Sim, filho, faça. Ou, não, filho, não faça. Ou, filho, aguarde um pouco. Não é o momento ainda. Mas às vezes a gente não espera essa resposta. A gente fica naquela ansiedade, aquela vontade de fazer, e às vezes a gente acaba errando. Às vezes, muitas vezes, até aquilo que parece ser muito bom, de repente não é aquilo que Deus quer que seja feito daquela forma, daquele jeito. Às vezes tem essa situação também. Ah, mas Senhor, a tua palavra diz que se eu ver um irmão passando dificuldade e meu coração fechar, como pode o amor de Deus estar em mim? Né? Eu já tive situações dessas, né? Como pode o amor de Deus estar em mim? Aí você vai lá, não, vou ajudar, vou fazer isso, fazer aquilo. Às vezes você tira até do que não tem para poder ajudar a pessoa, porque você sentiu no coração e tu lembrou desse texto e fala assim, não, como pode? O amor de Deus está em mim, então eu vou fazer. Às vezes você faz. E às vezes você descobre que aquela pessoa que você colaborou, que você ajudou, você fez aquilo, aquela pessoa, ela, na verdade, ela estava usando aquilo, mas não estava necessariamente precisando ou não estava agindo de forma correta. O que aconteceu comigo foi que nós ajudamos, né? A gente, às vezes, situação apertada, mas foi lá, ajudou. Aí a gente ficou sabendo logo depois, né, que no dia seguinte a pessoa pegou aquilo que nós ajudamos, não só eu, várias pessoas, e foi passear no shopping. Aí eu falei, poxa,
Aí não, hein? Eu não tô, eu tô assim economizando aqui, né, de tudo, evitando gastos, evitando isso, evitando aquilo para não, né, para poder me manter, para ter aquele controle financeiro e de repente a pessoa que eu ajudo tá curtindo, né, comprando, fazendo coisas, enfim. Bom, só para lembrar, né? Então, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Saiba que ele esquadrinha o coração da gente, vê nossos pensamentos e aquilo que a gente fizer, as nossas atitudes terão consequências. Deus é bom, muito bom, mas Deus é justo, muito justo. Então vamos lá. O seu proceder. Segundo o fruto das suas ações. Finalizando. O fruto das suas ações. Então, aquilo que você decide, no caso nós, né? Aquilo que nós decidimos vai refletir alguma coisa, boa ou não. Aquilo que a gente faz pode ser coisa boa ou não, depende do que a gente faz. Por isso que é sempre bom, qualquer atitude, qualquer coisa que vai resolver, que vai colocar diante de Deus, clama a Deus primeiro. Ô, seu Ezequias, a paz do Senhor, meu querido, que bom ver você aqui. Opa, glória, aleluia. Então, é muito importante a gente buscar primeiro em Deus. Por isso que fala, a Bíblia diz, vigiar e orar. Você vigia para não fazer as coisas no impulso, né? E clama a Deus para ele te dar uma resposta, uma direção daquilo que você quer executar. Quando a gente consegue fazer, alinhar a vontade de Deus à vontade nossa, os dois juntos, aí dá tudo certo. Quando a gente quer fazer a nossa vontade, porque a gente quer, pede para Deus ajuda, mas a gente quer fazer a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, nem sempre, né? Então, como ele disse, se o enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? Se o nosso coração é enganoso, a gente tem que ter cuidado com o que a gente põe no coração, porque às vezes a gente se engana, né? Nós somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas, todos nós, todos. Eu me incluo numa situação dessa, porque eu acho que eu também não sou perfeito. A gente fala, mas tem que buscar a estatura do branco perfeito. Exatamente, buscar. Mas quando você pega a palavra, é tanta orientação, tanta ajuda que a gente ainda não percebeu, que pode ser que algumas coisinhas a gente acaba praticando não de acordo com a palavra, né? Então, e outra coisa que eu falei, importante, o que eu falei? Você viu lá, vendo o irmão padecendo, né? E cerrar seu coração, como pode o amor de Deus estar em vós? Você sabe que o irmão está precisando, você fecha o coração para ajudar? Como pode o amor de Deus estar em vós? Porém, eu dei o testemunho, que eu ajudei, e a pessoa que eu achei que eu estava fazendo o bem para a pessoa, na verdade, eu tirei daquilo que eu não tinha para ajudar, e a pessoa usou aquilo de forma errada. Enquanto nós, as pessoas, os irmãos, estavam reunidos para ajudar, essa pessoa foi desfrutar tudo aquilo que ela ganhou do nosso suor em shopping, em passeios, então não foi bom. Aí eu aprendi que antes de eu ajudar alguém, eu preciso perguntar para Deus, Deus, é para me ajudar? Se Deus falar, trazer aquela paz no coração, aquela paz, não estou falando, né, da gente se enganar não, mas Deus trazendo no nosso coração aquela paz, aquela convicção, amém. Mas se Deus falar assim, filho, segura os pontos um pouquinho, eu sei que você quer ajudar, mas eu estou trabalhando na vida dessa pessoa. Se você ajudar ela agora, filho, eu vou ficar de mãos atadas, porque você vai me atrapalhar, filho. Estou dizendo assim só para ter uma orientação com relação àquilo que Deus fala. Então, se você, de repente, sabe que uma pessoa precisa, aí você ora a Deus, e Deus não deixa você fazer, então você não faça. É melhor obedecer do que sacrificar, é melhor fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar, né? Então tem que ser assim. Amém, queridos? Então, hoje foi capítulo 17, versículo 9. Amanhã, eu sei que é feriado, eu sei que a família está em casa, é um corre-corre. Eu não sei como é que vai ser, mas dentro das possibilidades, eu vou ver se eu consigo arranjar um lugar isolado para mim, né? Se eu conseguir, sabe como é que é, né? Uma coisa é eu estar em casa aqui, outra coisa é ter um bocado de gente dentro de casa.
E aí eu vou partir para o capítulo 23, tá bom? Aí amanhã eu falo o versículo. Tá beleza, então? Então tá, joia. Vamos orar, então? Vamos? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelos que passaram pela live, né? Que Deus esteja dando, conduzindo cada um, né? Eu vi ali o César, que é colega de trabalho da minha esposa, o pastor Donato, o pastor Fernando, Ezequias, e as outras pessoas que futuramente também vão ter a oportunidade de assistir o vídeo, né? Compartilhar da palavra breve e a oração. Amém? Então, se a Bíblia fala que nosso coração é enganoso e que o Senhor esquadrinha nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos, então vamos orar, né? Baseado naquilo que Deus colocou no coração para hoje. E eu acabo orando por outras coisas também, tá? Mas conforme for a direção do Espírito. Amém? Deus querido, em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico e bendigo o teu santo nome. Tu és maravilhoso, Senhor, e nos prostramos diante de ti. Hoje vimos na tua palavra que o coração da gente é enganoso. Ó Deus, não deixa a gente ser levado pelo sentimento, de repente, de algo que não é a tua vontade. Ou de algo que não agrada, que muitas vezes, ao nosso entender, parece ser muito bom, mas não é a tua vontade. Então, Pai, nos dê esse discernimento, nos dê esse entendimento, nos dê sabedoria, para a gente poder compreender, ó Deus, o que é correto, o que não é, o que é para fazer, o que não é, segundo o teu Espírito Santo. Nós sabemos, Pai, que o nosso coração é enganoso. Nós sabemos que às vezes o nosso coração quer fazer coisas, né? E de repente a gente acaba não fazendo aquilo que o Senhor quer. E também tem às vezes que nós, com um coração enganoso, Pai, nós passamos situações difíceis. Às vezes a gente fala que não, a gente não vai cometer isso, nem fazer aquilo, porque a palavra diz isso, e às vezes quando a gente vê, a gente acaba fazendo aquilo que a gente não quer. A gente sabe que não é aquilo que é o certo. Então nosso coração muitas vezes engana. Então, Pai, todo coração enganoso, toda aquela situação enganosa, Pai, todo aquele pensamento, porque o Senhor também sonda os pensamentos, esquadrinha o coração e os pensamentos. Então tudo aquilo que não é bom, que não é proveitoso, que não me leva a nada, que me traga tristeza, que mexe com os meus sentimentos, que abala a estrutura do homem, ó Deus querido, em nome de Jesus, seja retirado do nosso coração e do nosso pensamento. Sabemos que a nossa luta, Pai, não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades do reino do mal. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toque em nosso coração, toca nos nossos pensamentos, Pai, em nome de Jesus, trazendo, Pai, um entendimento, Pai, trazendo, ó Deus, Pai querido, discernimento, Pai, para que a gente saber realmente se aquilo que a gente quer ou se aquilo que a gente aprova é o que o Senhor quer ou não. Toque em nosso coração. Pai, sabemos que estamos numa época de frio. Muitas pessoas, hoje começou o frio, então muitas pessoas às vezes estão ali nas ruas, passando frio, Pai. Eu te peço, Pai, levante homens e mulheres de Deus, homens e mulheres, ó Pai, que tenham condições, que podem ajudar, que querem ajudar. Toca no coração deles, ó Deus, para que eles possam estar ajudando essas pessoas de rua, ajudando essas pessoas que não têm teto. Às vezes não é só uma pessoa, às vezes é até uma família. Às vezes não teve condições de pagar um aluguel, às vezes foi despejado. A gente não sabe, Pai, a situação de cada um. Tem aqueles que são usuários de drogas, também são dependentes químicos. Ó Pai querido, que esteja abençoando essas vidas, tocando nesses corações, limpando, Pai, esses corações. Tira toda a mágoa, toda a angústia, ó Deus, que age nesses corações. Às vezes saiu de casa, às vezes foi para a rua por discordância na família, desentendimento com familiares. Às vezes é um pai que saiu, deixou a família. Às vezes é um filho que saiu de casa, às vezes por causa do desentendimento com os pais. Ó Deus, que são tantas as situações possíveis, ó Deus, das pessoas chegarem a esse ponto. Por isso eu lhe peço, Pai, que haja reconciliação, que haja entendimento, que haja mudança de pensamento, mudança de atitude, Deus. Trabalhe no coração dessas vidas para que elas possam, muitas vezes existem até condições não muito difíceis de retornarem às suas casas. Às vezes pai e mãe estão lá orando para o filho voltar para casa. Às vezes o filho está orando para que o pai volte. Às vezes a casa está até de braços abertos para receber, mas a pessoa está com o coração fechado, triste, magoado.
Ó, Pai, trabalha na vida dessas pessoas, trabalha no coração dessas pessoas, trabalha nos pensamentos dessa pessoa, Deus, porque o Senhor sonda todas as coisas. E o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas pessoas, Pai, não precisariam, não deveriam, não poderiam estar onde estão. Muitos, Pai, não existe tanta dificuldade para voltar, mas falta trabalhar o coração e o entendimento. Opera, Pai, na vida dessas pessoas, ó Pai. E levante homens e mulheres de Deus, pessoas para poder estar ajudando, colaborando, Deus. Um cobertor, um agasalho, um alimento, para poder ajudar esses que estão nas ruas nesse frio, Pai. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor, que Deus continue nos abençoando. Né? Hoje eu estava sentindo frio de madrugada, que eu estava fazendo um serviço aqui em casa. A hora que eu fui ali para fora, eu fiquei assim, pensando no pessoal que está na rua. Porque eu tenho aqui meu teto, né? Tenho meu agasalho, tenho minha cama, tenho meu quarto. Mas tem muitos que não têm. Né? Ezequias, foi bom você ter falado nisso. Vou fazer mais uma oração. Amém? Para o irmão Milton, para o Gustavo, sobrinho dele, que está na UTI, que está entubado, né? Que sofreu um acidente de moto. Né? Vou orar por eles também. Vamos orar agora? Vamos? Aproveita e orar pela sua família também, Sr. Ezequias, em nome de Jesus. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, voltamos novamente, continuar uma oração. Colocamos o Gustavo diante de Ti, ó Deus, que ele sofreu um acidente de moto, foi entubado, Deus. Pai querido, nós clamamos a Ti porque sabemos que Tu és poderoso para realizar o impossível. Eu sei que a última resposta é do Senhor, Pai. Ó Deus, visita lá, Pai Gustavo, Pai, que é o sobrinho do irmão Milton, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toca, Pai, nessa vida. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, ó Deus, todas. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados, ó Deus. Então lhe peço, Senhor, que Tu venha com providência sobre eles. Ó Deus querido, manifesta hoje na vida deles aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, ó Deus. Opera, Senhor. Eu peço a Ti um milagre sobrenatural, Pai. Eu sei que Tu é poderoso para realizar. Eu sei, Pai, eu entendo, Senhor. Dê mais oportunidade para esse jovem, ó Deus, para ele poder entregar a sua vida para Ti, a vida para Jesus. Toca no coração dele, Pai, toca, Senhor. Eu também oro pela família do irmão Ezequias, os pais que moram lá em São Paulo, os irmãos, as irmãs, os filhos, ó Deus. O Seu Ferreirinha, a Dona Geni, Helenildo, Edenir, o Jair, enfim, Pai. A Beth, Priscila, né? Ó Deus querido, cada um lá, o Dila. Ó Deus, opera, Pai, na vida de cada um deles. E também do pessoal lá do norte, lá do Vitória da Conquista também, a Gleides, seus filhos. Ó Deus querido, em nome de Jesus, coloca essa família diante de Ti. Eu peço, Pai, derrama da Tua graça, da Tua unção. Abençoa a Dona Sofia também, ó Deus, seus filhos, ó Deus. Cada um deles, ó Pai, esteja operando sobre a vida deles, derramando o Teu poder, suprindo as necessidades, trabalhando nos corações. Aqueles que ainda não receberam Jesus, que venham receber. Aqueles corações duros venham se curvar diante de Ti. Aqueles que estão ali com problemas financeiros, que o Senhor também está operando ali milagres e maravilhas. Ó Deus, que opera, Pai, sobre cada uma dessas famílias, ó Deus. Abençoe, Pai. Abençoe a família do pastor Fernando. Ó Deus, suprindo todas as suas necessidades. Abençoe a família do pastor Donato, suprindo todas as necessidades. Abençoe também a família do César, ó Deus, que também esteve na live. Abençoe a família dele também, Pai, em nome de Jesus Cristo. Colocamos a minha família, a família da minha esposa, do pastor Luciano, pastora Karina. Coloco as famílias diante do Teu altar, ó Deus. E eu peço o Teu agir, o Teu mover, a Tua graça, a Tua unção sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe todos nós, toda a sua família, se você quiser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua filha Daiane também, em nome de Jesus, que Deus está abençoando, cuidando dela, trabalhando no coração, direcionando ela, dando sabedoria a ela, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Sabe que vocês moram no meu coração. Peraí, como é que é? Assim. Sabe que vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. É de grátis, tá bom? Então, que Deus esteja abençoando o nosso dia. Amanhã é feriado, né? Espero estar com vocês. Em nome de Jesus, eu espero, tá? Que Deus vai abençoar, tá? Que Jesus vai abençoar para dar tudo certo. Mas eu não posso dar certeza, tá bom? Tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém!
Como é que eu faço aqui?